Olá, bem-vindo ao Cifisc 12. Hoje eu vou apresentar minha pesquisa intitulada Caracterização de minerais brasileiros por múltiplas técnicas cristalográficas e espectroscópicas. Meu nome é Gerson Anderson, eu sou aluno de doutorado no Instituto de Física de São Carlos, orientado pelo professor Marcelo Andrade, co-orientado pelo professor Daniel Atencio, do Instituto de Geociências da USP, e a minha pesquisa é realizada no Laboratório Multiusuário de Cristalografia Estrutural, coordenado pelo professor Javier Helena. A caracterização de espécies minerais é de fundamental importância, tanto cientificamente, industrialmente e tecnologicamente, mas sobretudo para a economia do Brasil, pois a partir do conhecimento aprofundado das espécies minerais brasileiras, pode-se ampliar, diversificar e tornar mais eficiente a exploração, beneficiamento e uso desses recursos minerais. O Brasil, apesar de ser um dos países com maior representatividade e relevância quanto à exploração mineral no cenário mundial, ainda carece de literatura científica a respeito do nosso subsolo. Apenas 76 espécies minerais brasileiras já foram completamente descritas, o que é muito pouco considerando o histórico de mineração no Brasil e também as dimensões continentais do nosso país. Nesse sentido, a minha pesquisa se enquadra dentro dos objetivos do Centro de Caracterização de Espécies Minerais, CCEM, um projeto que foi iniciado em 2013 dentro do Instituto de Física de São Carlos, em associação com o grupo de cristalografia, e que ao longo da sua história já caracterizou mais de uma dezena de novas espécies minerais. Para essa primeira etapa, foram selecionadas algumas amostras provenientes do estado do Amapá, na região norte do Brasil. O Amapá é um estado em que a mineração representa a maior parcela do PIB e possui, só de mineração legalizada, 70 anos de história. Mas se formos pegar a história da mineração na forma de garimpo, remonta ao século XVI. As amostras são provenientes dos municípios de Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, Ferreira Gomes e Laranjal do Jari, e são basicamente constituídas de minérios de ferro, manganês e caulim. Essas amostras foram conseguidas através de colaborações com museus, colecionadores, mineradoras e centros de pesquisa em geociências, mineralogia e mineração, tanto nacionais quanto internacionais. Um exemplo de colaboração internacional que já rendeu publicações importantes foi a colaboração com a Universidade de Torino, na Itália, que gerou a publicação que está sendo mostrada aqui no slide. Para essa minha pesquisa de doutorado, as amostras foram conseguidas em parceria com a Universidade Federal do Amapá e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá. Para realizar a caracterização de maneira completa de uma espécie mineral, seguindo as regras da Associação Mineralógica Internacional, conhecida pela sigla em inglês IMA, são necessários um conjunto de técnicas experimentais combinadas. A principal e mais poderosa técnica de caracterização é a difração de raio-x, que pode ser feita na modalidade de pó ou monocristal, dependendo do tipo de amostra. Ambas as versões da técnica estão disponíveis no Laboratório Multiusuário de Cristalografia Estrutural, o LAMUCRIS. Para as amostras em pó, nós temos o equipamento Ultima 4 da Rigaco, e para as amostras de monocristal, nós temos o novíssimo e mais moderno equipamento da América Latina, Synergy S, também da Rigaco. Já para a análise de composição elementar, utiliza-se a microsonda eletrônica, nas versões EDS e WTS. Essa será feita no Instituto de Geociências da USP. E, fechando as análises químicas, temos a espectroscopia vibracional, mais especificamente a espectroscopia Raman, que será feita utilizando o equipamento Oriba Lab-RAM, também disponível no LAMUCRIS. Para auxiliar na interpretação dos dados, principalmente dos difratogramas de pó e dos espectros Raman, nós temos as técnicas complementares, a espectroscopia dispersiva de raio-x associada à microscopia eletrônica de varredura e a fluorescência de raio-x. Através dessas técnicas, investigam-se as propriedades químicas, estruturais e espectroscópicas das amostras. Os primeiros experimentos
foram iniciados recentemente, mas os primeiros resultados já são esperados ainda para esse ano de 2022. Atualmente, eu estou investigando a amostra de caulim, proveniente do município de Laranjal do Jari, no sul do estado do Amapá. O caulim é um mineral utilizado na indústria do papel, presente há algumas décadas no estado do Amapá. Essa amostra possui algumas manchas de coloração roxa, que, segundo os dados de difração de raio-x e Raman indicaram, pode ser devido à presença de óxido de manganês e que está sendo confirmado atualmente através das análises de fluorescência de raio-x. Já na sequência, serão investigadas as amostras de minério de ferro e minério de manganês de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio, no Amapá. Após fechado o estudo dessas amostras amapaenses, pretende-se, ainda durante o período do doutorado, estudar amostras de outras localidades do Brasil, que já foram conseguidas com os colaboradores e estão sob a nossa posse. Esse é um estudo altamente promissor e que pode, inclusive, levar à descoberta de uma nova espécie mineral. Muito obrigado.